Salve, salve, palestrinos e palestrinas! Uma ótima semana a todos, iniciando aqui a segunda-feira, em primeiro lugar, líderes isolados, o nosso Verdão, ninguém chega perto, né? Não vejo ninguém lá em cima, só o Verdão. E é isso, galera. Depois de mais uma grande vitória diante aí do Atlético Paranaense, que me surpreendeu. Eu achei que o Atlético não estava jogando bem. Foi me passada a informação que o Atlético vinha jogando bem, que já tinha passado aquela fase que estava no começo do campeonato. Eu meio que não acompanhava muito, mas me surpreendeu de forma positiva o Atlético Paranaense. Porém, o Palmeiras é o time a ser batido, né? Todos os outros clubes, os outros times, quando jogam com o Palmeiras, eles têm duas táticas. Jogam, dão a vida nesse jogo contra o Palmeiras e reclamam de que o Palmeiras foi ajudado, beneficiado. A estratégia deles é essa: jogar contra o Palmeiras, dão a vida e quando perdem, mesmo assim, vão reclamar que foi ajudado, que o árbitro errou, que marcou um pênalti que foi verificado no VAR e o pênalti realmente não aconteceu. E estão brigando com a imagem, né? Estão brigando com a imagem. Mas esse não é o intuito do vídeo, o jogo já passou, vencemos, 29 pontos e segue o líder, certo? Galera, se inscreva no canal, deixa o like, certo? Temos notícias aqui em relação ao mercado da bola do Palmeiras. Tem dois garotos aí da base do Palmeiras que estão com todo o valor, todo o vapor e todo o valor aí em relação a sair do Palmeiras sem ter sequer jogado no time profissional por uma bagatela muito grande aí em euros, né? Vou trazer para vocês aqui essas informações, certo? Vamos falar um pouquinho aqui do Felipe Anderson. O Palmeiras confirmou que devido ao baixo desempenho do atleta, analisa o futuro do meia e não descarta negociá-lo na próxima janela de transferências, que seria aí no meio do ano. A gente não sabe se ele tem mercado fora. Deve ter alguma proposta da Arábia. Não sei se a Itália ainda tem interesse no Felipe Anderson. Algum time de lá, um time menor aí. Mas a realidade é que o Felipe Anderson não vingou no Palmeiras. Para quem me acompanha aqui há algum tempo já, eu elogiei muito a contratação do Felipe Anderson. Eu tinha esperança de que ele ia jogar, porque o cara, ele joga bem, não sei o que acontece, né? Um jogador ele não deixa de jogar bola de um dia para o outro, ele não desaprende. Mas eu acredito que ele não vai jogar no Palmeiras, o Felipe Anderson, infelizmente, porque é um grande jogador e já é um jogador consagrado e não tem mais que como fazer igual o Palmeiras faz, por exemplo, com o Flaco Lopes, com o Giai, esses jogadores que o Palmeiras consegue segurar, né? Para poder o cara se adaptar. Mas o Felipe Anderson é brasileiro, ganhou Libertadores pelo Santos, jogou na Itália no time grande, foi muito bem jogando na Itália e aqui não conseguiu jogar. E o Palmeiras tem que conseguir vender ele aí, pelo menos para. Não teve ganho esportivo com o jogador, pelo menos para não tomar prejuízo, né? E tentar. Porque ele deve ter um salário alto no Palmeiras, tentar pelo menos se livrar do salário, né? Tentar negociar ele, sei lá, emprestar, com o time pagando seus salários, porque infelizmente o Felipe Anderson não conseguiu jogar no Palmeiras. Certo, Felipe Anderson? E tá dando muita, tá falhando muito, dando muita mancada. Entra no segundo tempo, em vez de entrar com aquela vontade, entra devagar, quase parando. Enfim, a gente não entende, né? Mas vamos aguardar. Situação do Danilo agora no Botafogo, galera. Informação importante aqui no canal do Fabão Palmeirense. Devido à crise no Botafogo, né? Discute-se que foi acionado na justiça, os empresários do jogador aí acionou o Botafogo na justiça devido às dívidas de comissões aí que eles têm em relação a pagamentos, né? Que não foram feitos aí para o atleta e para os seus empresários. E o Palmeiras aí tá de olho nisso, né? O Palmeiras tem interesse
Porém, o clube entende que a negociação é difícil nesse momento, né? Especialmente pelos valores pedidos pelo Botafogo, na casa de 30 milhões de euros, né? É muita grana. É um jogador que vale a pena, é um grande jogador, mas para o Palmeiras especificamente não vale, porque o Palmeiras vendeu por menos. Vai pagar mais caro. Vendeu por menos, vai pagar mais caro. E tem a concorrência da Europa, né? Tem a concorrência. O Zenit fez uma proposta aí também, o Danilo recusou, não quer ir jogar na Rússia. E a gente aguarda aí para ver se de repente o desejo do jogador é vir para o Palmeiras também. O Palmeiras envolva um jogador para o Botafogo. Emiliano Martins está aí, oferece, ó, sei lá, 15 milhões de euros, mais o Emiliano Martins, mais o Kelvin, o Felipe Anderson também. Olha aí, ó. Tem jogador, é só usar a estratégia boa. Tem jogadores aí que no Palmeiras. O Mikael que tá emprestado, dá o Mikael. Eu querendo empurrar pro Botafogo, BO. O que mais aqui eu tenho para vocês? Tem a concorrência também, né, dos times da Europa. Mas o Danilo seria aí um grande reforço pro meio do ano pro Palmeiras. Agora, seguinte, joias da base do Palmeiras, né? Eduardo Conceição e Heitor. Olha, uma grande notícia aí, ó. O Grupo City está próximo de fechar a contratação do Heitor, né? Com valores superior ao início que o Palmeiras pediu é de 20 milhões de euros, cerca de 117 milhões de reais. O Grupo City está disposto a pagar mais do que 20 milhões de euros. Olha aí, ó, um jogador que nem estreou no time profissional do Palmeiras. O plano seria seguir o modelo usado com o Vitor Reis, levando o jogador ao Girona para ganhar experiência. O Grupo City quer comprar ele do Palmeiras, colocar no Girona, igual o Vitor Reis está lá, tá jogando muito bem. E depois, ou vai jogar no Manchester City, ou eles vão vender para outro clube aí e fazer uma grana, né? E é isso aí. O Vitor Reis não, o Heitor sendo vendido aí por valores superiores a 20 milhões de euros. É uma grana excelente para os cofres do Palmeiras aí. E a questão agora também é o Eduardo Conceição, outra joia do Palmeiras. Esse aí é grana demais. O Manchester United prepara uma proposta na casa de 40 milhões de euros, cerca de 233 milhões de reais, pela jovem promessa do Verdão de 16 anos. Olha só, o cara também nem jogou ainda, 16 anos, só pode sair com 18 anos. O Palmeiras venderia ele agora, colocaria a grana no bolso e só mandaria o jogador daqui 2 anos. O Palmeiras, contudo, almeja um valor em torno de 50 milhões de euros, cerca de 292 milhões de reais, para liberar o atleta. É isso, Palmeiras. Não é leilão, mas é uma jovem promessa que estão querendo. Nessa de 50 milhões de euros para cima. Um jogador novo. Palmeiras vende agora e libera só depois. Tá certinho, Leila, tá certinho, Anderson Barros. O jogador precisa, pelo menos, ter um ganho esportivo ainda no Palmeiras, né? São essas joias que o Palmeiras dá trabalho, não é só colocar o jogador não nasce lá. O Palmeiras tem estrutura, tem investimentos na base, né? E precisa girar esse negócio, essas garotadas da base, que é o futuro do clube, né? O Palmeiras tá certinho. E quem quiser que pague cerca de 50 milhões de euros aí pelo atleta, certo? Falar um pouquinho do jogo de ontem, polêmicas, pênalti que foi marcado para o Atlético Paranaense, que não foi, né, galera? Não adianta. Vocês também, todo jogo do Palmeiras, vocês querem criar factoides, querem criar polêmica na onde não existe. O árbitro marcou ali, foi pro VAR e viu que o jogador do Atlético Paranaense segura, abraça o braço aqui do Benedetti e joga ele no chão, cavando pênalti. Né? E o técnico o Odair Helmi, sei lá, Odair, falando que jogar aqui contra o Palmeiras sempre é isso, que o pênalti foi legítimo. Não briga com a imagem, Odair. Por isso que você não vai na onda desses técnicos, desses clubes
que só vê o Palmeiras como... Tudo bem, vocês podem ver o Palmeiras como adversário a ser batido, que realmente é. O Palmeiras é o maior clube, o clube do Brasil, o clube mais estruturado do Brasil, até maior que o Flamengo. Essa é a realidade. Né? O Flamengo pode ter a torcida maior, mas a questão da estrutura, a questão de administração, o Palmeiras é maior que o Flamengo. E não tem nenhum clube aqui no Brasil que chegue aos pés do Palmeiras. Essa é a realidade. Corinthians, São Paulo, Santos, Flamengo. Não, não chega. Começando pela nossa base. É só comparar a base do Palmeiras com as outras bases aí dos outros clubes do futebol brasileiro, a estrutura do clube, né? O estádio. O Flamengo não tem estádio. Já começa por aí. O Corinthians também não tem. Não pagou ainda estádio. No Palmeiras, os moldes do acordo do Palmeiras é diferente. O Palmeiras tem um estádio, mas a congestão com a W Torre é de 30 anos, já passou a metade. O Palmeiras não colocou R$ 1 para construir o estádio. Enfim, e eles estão aí. E essa é a inveja, né, que eles têm do Palmeiras. Eles tentam conturbar e o Palmeiras está disparando cada vez mais na tabela do Brasileirão. E galera, e palmeirenses, se preparem porque as coisas vão piorar. As coisas vão piorar em relação a tudo. Vocês viram ano passado como é que foi, né? Enfim, galera, se inscreva no canal, deixa o like. Ah, e tem a notícia, uma ótima notícia aqui, hein? Paulinho volta no jogo de quinta-feira pela Copa do Brasil contra o Jacuipense. Eu acho que é esse nome. Certo? Paulinho retorna. O Vitor Roque retornou ontem. Mas o Paulinho, tomara, se Deus quiser, volte 100% no jogo de quinta-feira. Certo, galera? Se inscrevam no canal, deixa o like. Avante palestra! É nóis!